Meu nome é Romana Gomes, sou professora de anos iniciais. Atualmente eu estou aqui no núcleo de formação, né, aqui da CEGIM. Conheço algumas pessoas aqui, né, o pessoal do Galindo, algumas eu acho que a gente já trabalhou juntos, então, assim, já rodei só um pouquinho já rodei essas escolas por aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância do brincar, né, na educação infantil. E para começar, eu trouxe um vídeo para a gente poder abrir a nossa coordenação de hoje. Você sabia que existem muitas coisas que a criança só aprende enquanto brinca? Hoje vamos falar um pouco sobre a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Desde pequena, quando a criança corre, pula, roda e se agacha, ela não está apenas se divertindo. A atividade física é essencial para ela ganhar conhecimento sobre o seu próprio corpo e seus limites, dando a ela confiança para lidar com o mundo e com o outro. Nas brincadeiras em grupo, as crianças aprendem a cooperar, a compartilhar, a respeitar o outro e a entender regras de comportamento. Afinal, para a brincadeira dar certo, as crianças precisam se entender, ainda que às vezes seja necessária a intervenção de um adulto. Mas essas aprendizagens vão muito além das atividades do dia a dia. As brincadeiras de faz de conta fazem mais do que estimular a imaginação. Elas ajudam a criança a se preparar para enfrentar desafios, a superar seus medos, buscar soluções criativas e expressar melhor o que elas sentem e pensam. O faz de conta também ajuda a criança a aprender a importância de cuidar das pessoas, se colocar no lugar do outro e, assim, se tornar um adulto mais solidário. Além disso, quando a criança nomeia objetos, conversa ou narra suas ações ao brincar, ela está ampliando seus conhecimentos sobre a linguagem. Em qualquer idade, sendo menina ou menino, é importante que as crianças tenham liberdade para experimentar brincadeiras que tragam estímulos diferentes, aprendendo a construir, cuidar, criar e várias outras coisas que serão essenciais ao longo da sua vida. Os adultos podem colaborar embarcando no mundo da fantasia, propondo brinquedos e brincadeiras que incentivem a criança a imaginar. É importante que o brincar faça parte da rotina diária, em casa, em parques e praças, e mesmo enquanto espera o trânsito ou a fila andar, garantindo que as crianças possam crescer e aprender enquanto se divertem. Criança não aprende só na escola. Toda experiência é uma oportunidade para se desenvolver e entender o mundo. E você? O que você acha de começar a incluir a brincadeira no dia a dia das crianças? Verdade, né? Então, assim, esse vídeo, ele vem mostrando para a gente quanto é importante a brincadeira para o desenvolvimento infantil, né? E a brincadeira, na escola, ela precisa estar alinhada à nossa proposta de trabalho, à proposta de aprendizagem. Você já parou para pensar que brincar na escola não é o mesmo que brincar em casa ou na rua? A criança na escola está brincando. Ah, mas ela brinca de pular corda em casa, ela brinca de boneca em casa também. Mas a diferença... ganhar um cartão, comprar uma massinha, vamos brincar de massinha em casa. Mas a diferença do brincar de massinha na escola e o brincar de massinha em casa é a intencionalidade do professor. Então, assim, o objetivo que o professor traz, né, no planejamento dele, é que vai fazer a diferença. Então, quando a criança está brincando de massinha, dominó, dados, jogo de tabuleiro, faz de conta, brincar de escrever e muitas outras brincadeiras. Então, tudo isso ele vai estar trabalhando coordenação motora, criatividade, raciocínio lógico, atenção, né, e concentração, que são pressupostos para a aquisição da língua escrita. E a escola, a pré-escola, ela precisa, né, se ver dentro desse processo de alfabetização, porque a pré-escola ela tem um papel primordial nesse processo, né? Então, assim, ela faz toda a diferença na vida dessa criança, né? Brincar é um direito da criança. Então, se é um direito da criança,
eu não posso negligenciar isso. E o nosso DOC, ele traz, espero que todos vocês conheçam o DOC, né? Então, o nosso DOC, ele traz como eixos norteadores a interação e a brincadeira. Então, assim, através da interação e a brincadeira, vai permitir que as nossas crianças, elas experimentem, elas vivenciem, né, diferentes maneiras de se expressar, de ver o mundo, né? Então, através de escrita, imagem, fala, a oralidade, que é muito importante, né? Através de pintura, dança e outras coisas. Então, assim, nós temos a consciência, né, de que o nosso município, Angra dos Reis, muitas de nossas crianças, elas sofrem dessa violência estrutural, essa desigualdade, né? E a escola, muitas das vezes, é o único espaço onde essa criança tem essa oportunidade, né? Esse lugar de aprendizado de forma lúdica e prazerosa. Então, assim, a escola, ela precisa oportunizar essa criança ser um lugar de integração, de socialização e de sucesso. Então, assim, de sucesso nessa fase infantil. Essa fase infantil, que vai, né, do 0 aos 5 anos, onde tem essa janela de oportunidade, então, janela de oportunidade. E é ali nessa janela de oportunidade onde essas crianças formam 90% das conexões cerebrais. Então, assim, 90% das conexões cerebrais estão sendo formadas. Então, quanto que essa criança vai aprendendo, como se fosse uma esponjinha, ela vai sugando aquilo. Então, se ela aprende de uma forma prazerosa, né, uma forma significativa, o quanto aquilo vai ficar guardado dentro dela, né? E aí ela vai desenvolver, trabalhar o social, né, com desenvolvimento de linguagens, coordenação motora, socialização, formações de bons hábitos. No emocional, vai trabalhar o autoconhecimento, o acolhimento. Lembra que passou lá no vídeo, né, que falou de cuidar do outro, aprender a cuidar do outro, né, a empatia. Então, assim, a segurança, o respeito, então, saber se posicionar ali. Então, o aprendizado também, que é a alfabetização, habilidades lógicas. Então, assim, ele vai criando, aprendendo a criar soluções, né? Musicalização. Então, assim, é nessa janela de oportunidade também que aprender outras línguas. Que tal aprender a segunda língua oficial do nosso país, né? E aí eu já puxo uma brasazinha para a sardinha lá da Embis, né? Vamos aprender Libras, que é a segunda língua oficial do nosso país. Que tal introduzir isso também? Então, é nessa janela de oportunidades, né? E James Heckman, que é um economista, ele, ganhador do Prêmio Nobel, né? Ele fala sobre isso, sobre investir nessa primeira infância. O quanto que países que investiram nessa primeira infância, o número de criminalidade deles é baixo. O número de abandono escolar, quando essa criança que foi investida, né, quando ela chega na adolescência, ela tem um número menor de abandono escolar, de evasão escolar, né? Então, quando essa criança chega na fase adulta, ela se torna um adulto mais produtivo, mais capaz, menos doente. Por quê? Porque lá no emocional, ele já foi trabalhando esse acolhimento, esse autoconhecimento. Lá no social, ele foi trabalhando formações de bons hábitos. Então, assim, vai se tornar... Então, aquilo que a gente trabalha nessa criança, de uma forma prazerosa, significativa, vai ecoar lá na vida adulta dela. Se brincar é uma coisa séria, como está a nossa sala de aula? Olhando essas duas imagens aí, qual é a sala de aula mais interessante, mais atrativa? E aí, pensando na nossa sala de aula, a minha sala de aula tem contribuído para a aprendizagem da minha criança, das minhas crianças, né? Então, tá.
né? A gente fica pensando no nosso espaço, na nossa sala de aula. Se está no... como que eu vou transformar minha sala de aula num ambiente alfabetizador? E aí a gente trouxe alguns pontos, né? Que a gente precisa ter dentro da nossa sala de aula. Rodinha. E através dessa rodinha, vamos trabalhar a oralidade. Lembra que a gente falou que a oralidade é de extrema importância? Oralidade, né? Vamos trabalhar a autonomia, a escuta, né? Saber escutar, esperar o outro falar, a atenção, a memória. E aí, tudo isso vai sendo, a afetividade, vai sendo trabalhada ali na hora da rodinha, né? A criatividade da criança. Então, assim, tudo isso naquele momento ali prazeroso e lúdico. Outra coisa importante, rotina. Ai, a rotina. É aquilo engessado, é aquilo que, se eu coloquei, não pode mais tirar. Uma vez uma aluninha minha na pré-escola falou assim, a gente, né, conversando, e ela falou que queria ser dona de casa igual a mãe dela. Aí a mãe dela falou assim, poxa, mas você pode ser um monte de coisa. Ela, mamãe, mas já colocaram no papel, não posso mudar. Então, a nossa rotina, ela não tem que ser essa coisa de que coloquei no papel, não posso mais mexer. Mas ela precisa ser visual. Ela precisa estar ali para a criança olhar. E aí, essa rotina, né? A imagem daquilo que nós vamos fazer, associada à palavra, ela vai trazer para a criança. Não só para a criança, para nós professores também. Segurança, organização, estabilidade, vai melhorar o nosso desempenho, organizar o nosso tempo. Então, a rotina ela vai ser o nosso guia. Se é o nosso guia, significa que eu vou passando ali. E aí a criança, na pré-escola, nem sempre passou pela creche, né? Então ela já entra na escola. E aí ela vem com aquele medo, não quero deixar minha mãe, e chora, 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 chora. Então, se a gente vai trabalhando ali na rotina, né? Olha, a entrada, a hora da atividade, a hora da merenda, a hora do parquinho, a gente volta para a sala, outra atividade, e aí a hora da saída. E aí entrou, fez essa etapa. Tá, a gente fez a rodinha, aí agora é isso, agora, já venci essa etapa, já venci. Quando vai chegando no final, ela sabe, já está na hora de ir embora. Aí na cabeça dela já começa, tá quase na hora, o sinal vai bater, a minha mãezinha contente eu vou ver. Então, isso vai dando segurança para essa criança, né? Então, ela vai saber, não, eu vou para a escola, eu vou aprender, vou vivenciar, vou fazer, experimentar, e depois eu vou voltar para casa, voltar para minha mamãe, e vou poder falar para minha mamãe tudo aquilo que eu vivenciei na escola, né? E por isso, a rotina lá, ó, visual, lembrando, ela vai estar lá, visual, para a criança ir acompanhando, mas ela não tem que ser uma coisa engessada, você não vai ficar presa e eu não posso fazer mais nada porque está escrito. Lembra da minha aluna, tá? Já está no papel, não posso mudar. Não é assim. Ela vai ser o seu guia, tá? Outra coisa, assim, maravilhoso que tem que ter é o cantinho da leitura. Então, se tiver um espaço na sua sala para colocar um tapete, almofadas, né, para a gente poder fazer aquela leitura deliciosa, vamos sentar aqui no tapete, olha que gostoso, e a gente vai lendo, e aí a gente vai colocando a voz, e faz a voz da bruxa, e faz a voz. E aí vai levando a criança nesse maravilhoso livro, lugar da leitura, né? Não tem. Minha sala de aula não tem espaço para isso. Não tem problema. Temos a caixa. E nós, professores de educação infantil, adoramos, como diz o Diogo Almeida, o EVA. Joga EVA, que a gente gosta. Então, assim, faz o cantinho da leitura, né, com a caixa de EVA. EVA, papel, o que nós tivemos, a gente, assim, ó, uma oficina de criação está aqui dentro, né? Quando falou assim, olha, você vai ser professora de educação infantil, aí Deus já colocou assim, ó, derramou um pote de criatividade ali na hora que a gente estava sendo formado. Então, assim, momento da caixinha, uma caixinha enfeitada, bonitinha, e ali os livros ali, poxa, não dá para colocar livro.
Mas dá para colocar um varal? Pendura um varal. E aí vai colocando ali os livros acessíveis que a criança pode tocar. Ah, o varal está apertado. Mas tem aqueles banners, né, de plástico, porque aí a criança vai estar vendo, vai estar ali acessível. Ah, gibi. Gente, gibiteca, que coisa maravilhosa. É um gibi dentro de sala de aula, porque o aluno vai lendo, mas espera aí, mas ele não sabe ler as palavras. Mas ele sabe ler aquele gibi, e ele vai te contando a história, e ele vai contando esse momento de contar a história para o outro também, né? Então, assim, explorar essa criatividade do aluno. No calendário também é uma outra coisa muito importante que nós temos que ter na nossa sala de aula. Por quê? O calendário, ele vai nos ajudar a trabalhar, vai trabalhar o tempo, o antes, o depois, né? A gente vai trabalhar dia, mês, ano, vai estar trabalhando ali a noção de tempo. Ah, tá. Então, agora eu vou parar isso aqui porque eu tenho que trabalhar os números. Olha o calendário aí na sua mão. Olha aí, a gente trabalhando o dia. E aí já entra lá na rotina. Ah, tá, então tem a hora do calendário, tem a hora da chamadinha. Então, isso tudo vai entrando lá na sua rotina, né? Então, isso tudo vai auxiliando o seu aluno. E aí, mural para a exposição das produções dele, valorizar aquilo que o aluno faz, exposição dos materiais, né, e atividades dos estudantes relacionada ao projeto desenvolvido na turma. Lembrando que, na educação infantil aqui da nossa rede de Angra dos Reis, a gente se organiza através da metodologia de projetos. Lembrando que há uma diferença entre sequência didática e projeto. Né? O projeto, ele vai partir, né, da curiosidade do nosso aluno, vai buscar responder, né, um questionamento, vai dar um sentido criativo àquele aprendizado. E também o espaço maker. O que é o espaço maker? Essa história, né, que fala assim, professor de educação infantil é tudo sucateiro, adora uma tampinha. Nós não somos sucateiros, isso aí é intriga da oposição. Nós não somos sucateiros, nós somos recolhedores de materiais que vai dar suporte ao aprendizado do nosso aluno. Então, assim, quando a gente dá uma gourmetizada na palavra sucateiro, aí o povo, nossa, é isso mesmo, nós vamos oportunizar o nosso aluno, né, com esse espaço maker, onde ele vai colocar a mão na massa, onde ele vai criar, um lugar de criação, de experimentações, compartilhamentos de ideia. Então, esse espaço maker também pode ser numa caixa, né, onde o aluno também vai ter acesso àqueles materiais. Outra coisa também é o alfabeto num varal. Essa coisa do alfabeto pregado no alto do quadro, onde o aluno levanta. Então, assim, se for um aluno alto, igual eu sou alta, né, nos meus 1,60 m, ele vai fazer assim e assim, assim e assim. E que tal ser na altura dos olhos dos alunos, né? Então, o alfabeto num varal acessível ao estudante, um alfabeto interativo. Como assim interativo? Um alfabeto onde que ele vai sendo construído com a criança, né? Então, vamos lá, está lá o alfabeto. Vamos colocar o nome de quem começa com essa letrinha. Aí está lá na letra R, linda, né? Aí eu vou lá, tira o nome, boto lá Romana. Aí está lá a Melina lá, não, aí vem a Juliana, o meu está na frente do seu. A Edwin, e já cria aquele movimento, sabe, gostoso, de identificar ali e ter um significado naquele alfabeto. Um espaço também para a exposição dos textos. Então, assim, eu trouxe aí, né, a canoa virou, trabalhamos esse texto, puxa vida, deu um trabalhão, a gente fez com tintura, e foi a criança com cabelo azul para casa, e a mãe falou, pelo amor de Deus, deixa essa criança ser criativa. Vamos jogar esse texto fora? Não, vamos guardar. Vou entulhar a minha sala? Não. Nós não vamos fazer uma poluição visual, que se a criança for TDAH assim igual a mim, ela vai ficar... Então, assim, a gente pode colocar pregador.
e aquela bailarina são auxiliares da professora da educação infantil. Então, a gente pega, faz o furinho no texto, né, coloca as bailarinas e coloca no cabidezinho, porque a criança, quando ela... tinha aquele texto? E ela vai lá folhear e ela vai lembrar daquele texto que está ali na mão dela. Nós temos também, no nosso ambiente alfabetizador, a chamadinha, né? A lista dos alunos por ordem alfabética. Eu tenho que trabalhar a ordem alfabética. Então, vamos lá, gente, vamos olhar. Não, você está trabalhando a ordem alfabética na chamadinha. Olha que coisa legal, né? E, assim, sempre que possível, que a gente conhece a realidade, né, de algumas escolas, colocar, a gente pode pedir para os pais também, e colocar a foto da criança para a criança ir associando. Olha, tia, o nome da Luciana vem depois da Andréia, da Michele, e aí vai, tá, mas tem a Jaqueline, e tem a Juliana, e aí a gente vai trabalhando isso aí na nossa listagem dos alunos em ordem alfabética, né? Então, esse ambiente alfabetizador, quando ele promove um conjunto de situações, né, de uso real, né, daquela criança, ela vai entender aonde que é a leitura, aonde que é a escrita, ela tem um uso real, e aquela criança tem uma oportunidade de participar da construção do conhecimento dela, e aí a gente, através desse ambiente alfabetizador, a gente vai oportunizar isso para essa criança. Como eu vou alinhar o meu ambiente alfabetizador, né, no processo de aquisição da língua escrita? Como que eu vou fazer as brincadeiras e a aquisição da língua escrita? Eu preciso planejar as minhas aulas onde o estudante aprende brincando. Então, brincar de forma integrada as aprendizagens escolares e usar os objetivos presentes nas diferentes áreas do conhecimento é importante para a educação infantil. Tá, aquisição da língua escrita, né, de forma... Entendi. Porém, nem 8, nem 80. O meu aluno está no processo de aquisição da língua escrita. Então, ele tem que escrever, ele tem que escrever, ele tem que escrever, ele tem que escrever. Vou transformar meu aluno num pequeno robô. Ele vai fazer cópia, exercícios mecânicos, né? Porque ele está no processo de aquisição de língua escrita. Ou, não, ele tem que aprender brincando. Tá, então tá. Vai brincando aí, criança, vai deixando a massinha, vai deixando... eu trouxe esse desenho aqui pronto, vai pintar. Toma aqui a folha solta. Não é isso, né? Lembra que a gente falou da intencionalidade? Então, as crianças, elas precisam de um espaço a fim de exercitar sua curiosidade, que é algo inato da criança, né? E as brincadeiras é uma ótima opção para isso. Então, assim, é a nossa intencionalidade através da brincadeira, né? Então, a gente vai estar ali, ó. Qual é o meu objetivo com aquilo ali? E aí, pautado sempre no uso, na reflexão e no uso. E aí, lembrando que, lá quando a gente falou da rotina, se eu deixo meus alunos, ó, como diz o Língua de Sinais, ó, soltos. Aí lembra da rotina, que a falta de rotina, ela traz uma irritabilidade, ela traz uma desorganização. Então, por isso que a brincadeira, ela vem com a intencionalidade do planejamento. E aí eu trouxe, né, para a gente ver aqui na prática, como que a gente pode fazer isso. Aí eu trouxe essa brincadeira que ninguém conhece, é nova, né, da amarelinha. Então, essa brincadeira da amarelinha, então tem músicas, tem texto, e aí eu trouxe esse texto da amarelinha. Então, vamos lá, vamos para o primeiro uso. Como que a gente vai colocar na prática isso aí? A gente vai fazer a leitura, a gente vai fazer a análise desse texto, a gente vai conversar com a criança, vai exercitar essa opinião dela sobre isso, né? Essa opinião, esse pensamento, né? E através de perguntas abertas. Onde a criança, não, peraí, a Adriana falou errado, a Bibi falou certo. Não é isso.
essas perguntas abertas, onde a gente leva, assim, essa criança a expandir o pensamento dela, né? Ela vai levantar hipóteses, vai elaborar hipóteses. Espera aí. Então, a gente vai conversar sobre esse texto. E aí, depois de explorar esse texto, a gente vem para a segunda parte, o segundo eixo, que é a reflexão. Vamos analisar, fazer uma análise linguística desse texto, né? A gente faz leitura coletiva, a gente faz leitura apontada, a gente trabalha a rima. Na pré-escola, trabalha a rima? Sim, vamos trabalhar a rima. Vamos trabalhar o espaço entre as palavras, a direção da escrita, que na nossa língua é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ai, gente, mas isso... Você está ali no texto, vamos lá, você está apontando. A amarelinha é muito fácil de brincar. Jogue a pedrinha e comece a pular. E aí ele vai seguindo com você. Então, ele vai sabendo que a gente lê assim, ó, começa daqui e vai lendo e vai lendo. Então, assim, eu até destaquei em branco aí, né, a rima, né, que é algo assim, que é a primeira parte, né, da hierarquia. E já estou dando spoiler já da Isabela, que lá no final tem um deleite para a gente, tá? Da Fona Isabela, que vai trazer uma parte maravilhosa sobre consciência fonológica. Então, assim, a gente já vai trabalhando estrutura do gênero, mas como assim eu vou trabalhar a estrutura desse texto? Você vai trabalhar ali na oralidade, né? Olha, crianças, esse aqui é um poema, né? E sabe que o poema ele é escrito assim, ó, em verso, a estrutura dele é em versos. Verso é cada linhazinha dele. E esse conjuntinho de linhas aqui, ó, se chama estrofe. Aí eu vou ter que cobrar que o meu aluno saiba, verso, estrofe, verso, estrofe. Não, você está ali, ó, falando, conversando. E lembra da janela de oportunidade, aquela esponjinha, ele vai absorvendo aquilo ali, ó, de uma forma prazerosa. E aí você vai trabalhando outros elementos também do texto, vai ampliando o vocabulário, né, dessa criança, porque aí a amarelinha, a gente conhece essa palavra, né? Jogar a pedrinha e vai ampliando esse vocabulário. Então, ali a gente já está trabalhando rima, a gente já está trabalhando consciência de palavras nesse texto. E aí, do texto, a gente vai reduzir um pouquinho. A gente tira 2 versos desse texto, né? A amarelinha é muito fácil de brincar. Jogue a pedrinha e comece a pular. Tiramos uma estrofe desse texto. Vamos analisar, vamos compreender cada verso desse aí. E aí a gente pode pedir para o aluno desenhar a frase para desenvolver a compreensão e a leitura do significado. Ah, então ele leu, né, nós lemos, ele entendeu o significado daquela frase ali, daquele verso. Poxa, que legal. E vocês repararam que está aí de roxo bonitinho, em cima eu fui tirando, né, os objetivos que estão lá no nosso doc, lembra? Que todo mundo já conhece, ó, tá tinindo do nosso doc. Então, assim, eu tirei lá do nosso doc esses de roxinhos em cima, os objetivos. Então, partindo dessa pequena estrofe, a gente vai reduzir um pouquinho mais. A gente parte para a palavra, né? E aí, nessa palavra, a gente tirou a palavra amarelinha lá daquele verso. E aí, a gente vai trabalhar a literação. O que é a literação? Vamos pegar a primeira letrinha. Vamos lá, primeira letrinha. O que é essa primeira letrinha? Aí, a Adriana vai dizer tia, a Andréia vai dizer eu, tia. E aí, a gente já vai, ó, trabalhando ali o nome, vai trabalhando a literação. E aí, a gente pode, bem, outros objetos que também começam com essa mesma letra. Aí a criança vai lembrar, está lá no nosso alfabeto, e aí você já vai construindo o alfabeto com a criança. Aí elas vão levantando outros nomes e a gente vai acrescentando ali. E a gente pode ir além também, né? Aí a gente vai pegar, lembra, lá no nosso texto, tinha alguns numerais. Quais são os algarismos correspondentes? Já vai trabalhando tudo isso. E aí, a gente pode, depois de ir trabalhando o texto, o verso, né, a palavra, a gente pode montar com eles uma amarelinha de letras, né? E nessa amarelinha de letras, porque nem todas as crianças da sua sala começam a letrar.
Só tem Ana, Andréia, Amanda, Arthur, Alencar na sua sala? Não. E aí a gente vai contemplar as Romanas, as Bibis, as Ticianes, as Uiara, Jaqueline, Emily, Jane, Eliane, a Ju, a Luciana, a Mônica, a Sunshine, a Melina. A gente vai contemplar todas essas também. Por quê? A gente vai montar uma amarelinha com a letra inicial das crianças. E aí a gente pode, né? Montamos a amarelinha. Que tal fazer uma eleição? Né? Qual é a preferência de cada um? Quem escolhe letra? Quem escolhe o nome? E aí a gente pode fazer eleicionismo. Aí faz as cédulas, e aí cada um vai votar, e faz daquele momento um momento prazeroso para a criança. E aí ele vai votar, e aí depois a gente vai para ver o resultado, né? Então vamos lá. E um ponto, um voto para a letra, e marca lá a letra, um voto. Um voto para o número, marca um letra, e vai montando. E aí, depois desse resultado, que tal a gente montar um gráfico? Olha, tantos alunos escolheram letras, tantos alunos escolheram número. E aí, depois disso, qual foi a amarelinha que ganhou? Aí a gente vai para o melhor momento, que é a prática. Aí a gente vai brincar, né? E aí, antes de brincar, a gente entra no segundo uso, que é o terceiro eixo do nosso uso, reflexão e uso. Né? Antes de ir para a brincadeira, a gente vamos brincar, mas antes vamos ver as regras. E aí faz um texto coletivo com eles. Vamos lá, turma, para as regras da amarelinha, para a gente jogar. Como que vamos fazer? Tia, tem que ficar em fila, um atrás do outro. A gente faz a primeira regra. Tia, cada um vai escolher uma pedrinha. Na minha escola é prédio, não tem pedra. Tampinha. Lembra que nós recolhemos materiais para ajudar o aprendizado do nosso aluno? Pega a tampinha. Ele vai fazer esse jogo com tampinha, né? E aí vai montando as regras, e aí parte para a brincadeira. Aí na brincadeira, vamos lá para o pátio. Está chovendo. Vamos fazer em sala de aula. Pega o durex colorido, coloca no chão e cria a nossa amarelinha, cria a nossa brincadeira, e a nossa criança vai aprender de uma forma lúdica, né? E aí, depois que ela brincou, ela experimentou aquilo ali, a gente volta para a sala de aula, ou continua na sala de aula, se a amarelinha tivesse ido no chão, empurra as cadeiras, está ali, a gente vai para a parte da escrita da criança, né? A escrita espontânea dela. E aí, o texto coletivo, o primeiro, antes da brincadeira, a gente fez o texto coletivo. Aí agora a gente vai fazer o individual, para poder ir já analisando cada criança, né? Como que ela se viu naquela brincadeira? E aí ela vai desenhar, vai escrever, né? Da maneira dela. E aí vai contar a experiência que ela teve. Depois disso, a gente pode fazer também, ir além disso, ter esse momento de parceria com a família. Caso uma pesquisa sobre a origem da brincadeira. De onde que veio? Vocês já tiveram essa curiosidade, saber de onde que veio? Eu tive, né? Fui pesquisar. E aí passa para os seus alunos, vai ser legal. E aí também, então, vai ser um momento bacana, né? Da criança com a família, com os pais, com os irmãos, né? Falar para eles também que aqui em Angra a gente usa o nome dessa brincadeira de amarelinha, mas em outros lugares. Né? Vamos lá, vamos pesquisar em outros lugares. Qual o nome que se dá dessa brincadeira? E aí vai trabalhando essa variação linguística também. Então, assim, é o momento dessa criança ter contato, né, com a escrita, né, o processo de aquisição da língua escrita. Então, assim, a criança tem que estar em contato frequentemente com a escrita, né? E a escrita com um objetivo, com um significado. E aí ela vai entender esse questionamento que se faz. Escrever para quê? Por que eu estou escrevendo? Então, ela vai entender que a escrita ela serve para comunicação, para desenvolver novas habilidades, né? É um poderoso aliado para a memória humana, porque nem tudo aquilo que a gente falou ontem, a gente lembra hoje. Então, mas e se tiver
lá escrito lá num lugar. Esses slides, né, que montei aqui para vocês, está sendo produzido já há 2 semanas atrás. Então, assim, se não colocar num papel e eu iria lembrar de tudo isso? Não. Então, assim, dá um significado para a escrita. Por isso que a interação com a leitura e a escrita é algo fundamental na educação infantil. E para não dizer que isso eu tirei da minha cabeça, que eu estou inventando, eu trouxe um pequeno trecho da entrevista com a Emília Ferreiro, falando sobre a importância da escrita na educação infantil. Você falou bastante da entrada nos mundos da escrita pela leitura, mas um espaço muito importante, do meu ponto de vista, para o acesso das crianças de educação infantil ao mundo da leitura e da escrita é a possibilidade de escrever conforme suas ideias em cada momento. Ah, sí, concordo plenamente. Simplemente no hablé de eso porque he hablado de eso en tantos lugares de Brasil durante tanto tiempo que pensé que ya era bastante, pero vamos a decirlo más de una vez. Todos estamos acostumbrados a poner a disposición de las crianzas cuadernos, lápices o crayolas, en fin, de distinto tipo, grosor, y estimular a las crianzas a que hagan un dibujo, un diseño. Y cuando la crianza hace una cosa redonda, con unas líneas rectas que salen de esa cosa redonda, con algunos puntos en la cosa redonda, con otras cositas encima de la cosa redonda, decimos fascinados, ya comenzó a dibujar, es una figura humana. Y vemos con ojos positivos esa producción que, vista desde otro punto de vista, podría ser considerada fea, ¿sí? Ruin. ¿Cómo que eso es una figura humana? Tiene brazos que salen de ese redondel, que es al mismo tiempo cuerpo y rostro, y decimos, ya está dibujando, ya aprendió a dibujar. Y cuando de esas líneas rectas que salen de la cosa redonda aparecen otras líneas rectas, 5, 7, 10, decimos, ya le puso dedos, ya le puso ojos, ya le puso cabello, y estamos fascinados delante de esas producciones. Y no pensamos que esa misma crianza también puede comenzar a escribir. Y si las letras no son convencionales, perfectas, decimos mejor que no escriba. ¿Sí? Aprender a escribir tiene mucho, no es idéntico, pero tiene mucho de parecido con aprender a hablar. Y nadie aprende a hablar si le dicen, no hables hasta pronunciar correctamente todos los sonidos. Pues seríamos todos mudos y tendríamos problemas para llenar consultorios de foniatras. Se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Tiene mucho de razón en el sentido de ver eso como un proceso. Hay una manera de escribir que es como se puede escribir a los 3, 4, 5 años, como hay una manera de hablar a los 3, 4, 5 años y aún antes. Para el habla no exigimos perfección desde el inicio. Para la escritura parece que sí exigimos perfección desde el inicio. Afortunadamente, en la época moderna hay instrumentos que permiten que crianzas muy pequeñas presenten escrituras que desde el punto de vista formal son impecables. Esos instrumentos se llaman un teléfono celular
en donde se puede mandar mensaje de texto, y el teclado de un computador. Y sobre este tema tenemos que volver, Telma, porque en la alfabetización de nuestros días están ocurriendo cosas extraordinarias frente a las cuales no podemos dejar de sorprendernos y asumir las consecuencias que eso tiene, tanto para las famílias como para la instituição escolar. Então, muito bem, né? Emília Ferreiro traz, assim, elucidador, ela traz, assim, com maestria a importância mesmo dessa criança escrever. Então, assim, só se aprende a escrever realmente escrevendo. E aí, diante de tudo isso que nós falamos, né, até aqui, aí nós trouxemos também uma especialista, né, a fonoaudióloga Isabela Mui, que é aqui do nosso município, da nossa rede, e ela vai falar sobre essa consciência fonológica. Então, assim, que a consciência fonológica ela deve ser encarada como um facilitador para a aquisição da língua escrita. Então, se nós já viemos falando da importância do brincar, da importância do espaço alfabetizador, né, que seja lúdico, que seja prazeroso, da importância da escrita, né, de escrever, de incentivar, né, o nosso aluno a escrever. E aí, né, a Isabela ela vem com chave de ouro, né, para falar com maestria, com propriedade, sobre a importância da consciência fonológica na aquisição da língua escrita. Olá, eu sou Isabela Mui, fonoaudióloga clínica e educacional da Secretaria de Educação de Angra dos Reis, e hoje estarei aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a consciência fonológica e a importância dela para o processo de alfabetização. Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir é sobre esse termo. O que é a consciência fonológica? Bom, a consciência fonológica refere-se a uma capacidade mental, daí o termo consciência, de refletir sobre a estrutura sonora da fala. Toda vez quando a gente fala sobre o sonoro, a gente está falando do fonológico. Daí o termo consciência fonológica. É uma habilidade metacognitiva, ou seja, é uma capacidade de refletir sobre a sua própria linguagem. Então, o que é importante a gente saber sobre esse desenvolvimento? O desenvolvimento da consciência fonológica, segundo os autores, ele tem início a partir do contato com a linguagem oral, mas o aperfeiçoamento ele só ocorre com a aquisição da linguagem escrita. Então, é importante que a gente estimule essas habilidades desde a educação infantil, antes mesmo do contato explícito com a língua escrita. Por quê? A gente tem documentado em várias publicações, em vários artigos, que quanto melhor em habilidades metafonológicas essa criança mais fácil fica para ela o aprendizado da linguagem escrita. Porém, as habilidades mais complexas de consciência fonológica só estarão desenvolvidas quando essa criança aprender o código escrito. Então, uma habilidade é dependente da outra. A consciência fonológica proporciona a aquisição da linguagem escrita. E a partir do momento que a criança adquire a linguagem escrita, ela consegue resolver as questões relacionadas a atividades mais complexas da consciência fonológica, como, por exemplo, a consciência fonêmica. Então, eu trouxe para vocês aqui esse quadro falando sobre a hierarquia do desenvolvimento da consciência fonológica. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que eu gostaria de conversar com vocês hoje. A gente precisa falar sobre a hierarquia, sobre o desenvolvimento dessas habilidades. Então, quando que elas começam a se desenvolver? O que a gente espera? Que marco a gente espera de desenvolvimento que a criança atinja essa habilidade? Então, uma das primeiras habilidades são as habilidades suprassegmentais, que seriam a rima, em primeiro lugar, e a literação. Quando que elas se desenvolvem? Alguns autores falam 3, 4 anos e outros entre 4 e 5 anos. Então, é importante a gente ficar atento, porque, às vezes, mesmo antes da criança ter um contato formal com a escola, ela já pode ser capaz de
ter essa percepção auditiva, de perceber em uma música, em uma cantiga infantil, essa habilidade de identificação de rima. Só que mesmo dentro dessa habilidade, a gente tem uma complexidade, a gente tem um nível de dificuldade. Então, o que seria isso? Quando eu falo em rima, a identificação de rima é uma habilidade presente logo na fase pré-escolar, mas a identificação, mas a produção da rima, a criança ser capaz de produzir uma rima, a gente espera que essa habilidade seja desenvolvida até 8 anos de idade. Então, Isabela, ela começa o desenvolvimento de rima com 3, 4, mas só termina com 8. Não, o 8 é o tempo que a gente espera que esteja consolidado. Mas lembrando que a gente está falando de estimulação. Quanto mais a gente estimular essa criança, mais fácil ela vai adquirir essas novas habilidades. Então, lá no pré-escolar, o que a gente pode fazer? Favorecer as cantigas, favorecer textos infantis que tenham rimas, que são muitos, né? E na hora que a professora estiver lendo, enfatizar esse som para que a gente consiga trabalhar o fonológico. A gente não está falando de letra, a gente não está falando de escrita, a gente está falando de estimulação que é auditiva. Depois da rima, dessa identificação que o pé do João parece um melão, essas palavras que têm essa sonoridade, essas historinhas que tem essas palavras com final, que a gente vai estimular nas nossas crianças, essa percepção, mas a gente também já pode perceber, já pode estimular, que vai estar presente em algumas crianças, a habilidade de aliteração. O que seria essa habilidade? Perceber que as palavras também podem começar com o mesmo som. Então, depois que eu tiver o desenvolvimento disso, eu também tenho que observar outras habilidades que também estão presentes nesse período pré-escolar. Então, o que a literatura nos diz? Quais seriam as outras habilidades? Habilidade de consciência de palavras. Eu acho que isso, sempre nas formações, as meninas falam com vocês, né? Passam atividades sobre o quanto é importante a criança perceber o que a gente está falando, falar, formar frases, ser capaz de identificar. Mas que essas frases também são analisadas em quê? Unidades menores, que são as palavras. Perceber que as frases são formadas por palavras, a gente chama de consciência de palavras, que também está presente nas crianças antes do contato formal, antes dessa aquisição do código escrito. Então, outra habilidade que também se desenvolve lá no pré-escolar, consciência silábica, mas essa é uma habilidade que ela inicia lá no período pré-escolar, mas ela continua se desenvolvendo nas fases iniciais de alfabetização. E a consciência silábica, quando a gente pensa nas habilidades mais elementares, a gente está falando dessa criança sintetizar e analisar que a palavra pode ser reanalisada em unidades menores. Então, é perceber que panela, opa, que essa palavra tem quantos pedacinhos? Como que eu posso estimular essa percepção? Falando com essa criança. Mais uma vez, auditivamente, ainda não estou escrevendo para ela. Mas eu posso fazer atividades, eu posso escolher uma palavra dessa musiquinha que a gente cantou e associar a um gesto motor, marcando cada sílaba. Pode ser com uma palma, macaco. Pode ser batendo na mesa, macaco. Ou associando uma pecinha, colocando na mesa uma pecinha para cada sílaba que eu falei, associando marcadores para proporcionar para essa criança essa sensibilidade, que as palavras, elas também podem ser sintetizadas e analisadas em unidades menores, que são as sílabas. Mas quando a gente fala de consciência fonológica e consciência silábica, que é muito importante para o desenvolvimento infantil, mais uma vez a gente precisa estar atentos ao quê? A hierarquia da dificuldade. Então a gente vai começar com síntese e análise. Mas depois a criança que já percebeu que essa palavra contém pedacinhos, às vezes ela nem entende ainda o conceito de sílabas, mas a gente costuma usar com crianças pequenas os pedacinhos das palavras. Então,
Depois que ela já é capaz de sintetizar e analisar, o que ela pode ser capaz de fazer? Identificar. Então, eu vou falar para ela, boneca, seja de uma história que eu contei da boneca, de um texto que a gente leu, mas se eu peguei essa palavra, você consegue me dizer qual é o primeiro pedacinho dessa palavra? Então, identificar. E dentro da identificação, a gente tem o quê? Primeiro, identificar o início, depois, identificar o final e, por último, a identificação de fonema medial, porque ele é mais complexo, é mais difícil para a criança. O que depois ela também pode ser capaz de fazer? Adicionar. Vamos adicionar? Vamos colocar um pedacinho? Olha, eu tenho a palavra pato, mas eu vou colocar um pedacinho, vou colocar o sa no começo de pato. Que palavra que vai virar? Você me ajuda? Vamos pensar juntos? Ó, eu tenho pato. Associa a um gesto, a algo concreto. Ó, vou colocar esse cartãozinho, esse pedacinho que é o sa no começo dessa palavra. Que palavra que vai virar? Me ajuda, ó. Sapato. Sapato. Que palavra é essa? O que virou? Deixa a criança responder, deixa ela brincar com os sons. Isso é tão importante. Então, a gente vai sintetizar, analisar, identificar, adicionar, mas a gente também pode subtrair, fazer ao contrário. Eu tenho a palavra sapato, mas a tia vai tirar o sa, ó, sapato. Eu tenho 3 cartões, sapato. A tia tirou esse, vai ficar o quê? É uma habilidade mais refinada, é mais difícil do que adicionar. Então, eu vou treinar o subtrair depois que eu treinei o adicionar. Substituir, mais elaborado ainda. Então, eu tenho bola. Eu vou tirar o bó. Então, olha só. Eu vou trocar. Vou tirar o bó e vou botar o có. Que palavra que isso vai se tornar? Que palavra que virou? Ah, tia, virou cola. Tudo isso, gente, a partir de brincadeiras, a partir de jogos, a partir de histórias, a partir de músicas. Mas a criança precisa brincar, ela precisa experimentar esses sons. Então, anos iniciais de alfabetização, primeiro, segundo ano, as crianças estão aprendendo cada vez mais essa relação entre a fala e o som. A gente precisa sempre ter momentos para que a gente possa estimular isso nas crianças. E a última, a mais complexa, depois que a criança tem o domínio do código escrito, a gente vai saber que ela desenvolveu completamente essa consciência fonêmica. Mas também não quer dizer que eu não estimule essa percepção antes. Ela está indo bem? Ela está conseguindo desenvolver consciência de palavras? Ela conseguiu desenvolver consciência de sílabas? Ela está pronta, então, para a gente trabalhar a consciência fonêmica, que seguem o mesmo nível de dificuldade que a gente falou lá na consciência silábica. Sintetizar, então eu vou fazer o som bem devagar para que essa criança consiga identificar que palavrinha que eu falei, para que depois ela seja capaz de fazer isso, ela consiga me dizer que é o pé, identificar o fonema inicial, identificar o fonema, não é letra, o fonema final, depois o medial. Então, essas habilidades vão estar consolidadas depois que ela aprender a ler e escrever. São muito importantes para que essa criança consiga escrever ortograficamente. Então, se a gente prestar atenção nesse nível de desenvolvimento do meu aluno, o que é esperado para ele nesse ano de escolaridade, como que está o desenvolvimento dessas habilidades metalinguísticas, a gente vai estar garantindo para ele que esse componente auditivo da língua, a gente está sempre trabalhando muito bem em sala de aula. E aí, onde que tem mais falando sobre consciência fonológica? Porque eu já ouvi muitas vezes, isso é coisa de fono, né, Isabela? Consciência fonológica, quem trabalha consciência fonológica é a fono, ou o fonoaudiólogo. Não, a própria base, aqui a gente tem no Brasil, a base nacional, desde 2017, que cita isso também como uma competência esperada para os anos de escolaridade. Ela cita conhecimento do alfabeto, reconhecimento do princípio alfabético da língua e consciência fonológica. Então,
não é mais assunto de fono, é um assunto de todos nós que trabalhamos com linguagem escrita e desenvolvimento infantil. Bom, então, a Isabela trouxe, né, para a gente a importância da consciência fonológica, né, de trabalhar tudo isso. E, então, né, em alguns anos atrás, eu estive na escola Maria Ercília, e aí na biblioteca Álvaro Ottoni eu li uma frase que dizia assim, ó, todo dia um dia novo, parabéns para quem todo dia sai da casca do ovo. Então, que a gente possa sair dessa casca do ovo, trazer, né, a brincadeira para a educação infantil, o aprender, né, brincando, que o nosso espaço venha ser um espaço lúdico, um espaço prazeroso, a nossa sala de aula, né, que as nossas crianças elas venham se desenvolver e a gente possa, igual eu tenho, né, aluno que está terminando medicina, e ele fala, tia Romana, e lá, quando ele estava lá no jardim de infância, ele falou que, falou para a avó dele assim, vovó, eu quero ser médico. Aí a dona Ana falou assim, meu filho, vai cuidar da vovó? Não, vou cuidar da tia Romaninha quando ela for velha. Então, assim, ele está terminando medicina esse ano, então eu, graças a Deus, já tenho um médico particular. Então, assim, que a gente possa ver os frutos, né, do nosso aluno, ver o quanto que eles avançaram. Então, assim, trabalhar ali na raiz, né, para que ele possa crescer e se desenvolver. E aí eu trouxe esse drive, né, um drive que tem as revistas interativas, as revistas aqui feitas, né, pelo nosso núcleo, e tem muito mais coisas também nesse drive. Bom dia, pessoal. Romana, Oi, que Léo. maravilha de arrepiar ver você falar de educação infantil, coisa mais linda. Isso mesmo, pessoal, aproveitem bastante essas formações. Depois isso vai estar disponível lá no canal da CEGIN no YouTube, tá? Para qualquer consulta. E queria também dizer a vocês que nós estamos aqui à disposição. Eu não estou com dúvida, não estou sabendo alguma coisa, eu quero alguma ajuda, material, alguma coisa, o que nós pudermos fazer para ajudá-los, estamos aqui à disposição. Entre em contato conosco, dá uma passadinha aqui na secretaria, ou liga, né? Fale conosco, pode falar através também dos coordenadores de acompanhamento, que estão sempre nas escolas, né? O nosso núcleo de formação é maravilhoso, super competente, está sempre aberto, né, a todos os questionamentos, a todas as questões que vocês nos apontam, porque o nosso objetivo é esse, né, trazer para vocês o que vocês realmente querem, o que vocês realmente precisam, para quê? Para que a gente tenha o pleno desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, é uma delícia ouvi-la, tá? E muito gostoso, tudo que você falou de educação infantil, com tanta paixão, com tanto amor, né? E trazer a brincadeira para o centro do nosso fazer pedagógico, mas essa brincadeira com intencionalidade, né? E através dela a gente vai conseguir conquistar tudo, né? Nossas crianças conseguirão conquistar tudo, tá? Parabéns, meninas, pela organização da formação. Foi uma manhã incrível. Obrigada, Léo. Um bom dia, gente. Tenham um bom dia. Aproveitem, né? Tchauzinho.